Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Fernando de Bulhões, né? Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio de Pádua. Ele nasceu em Lisboa, né? Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira. Seus pais, ele desde criança, que seus pais o levavam para a igreja. Desde criança que seus pais levavam, já lhe deram uma vida religiosa, né? Já lhe ensinaram a buscar a Deus desde criança. A história conta que ele, com 15 anos, ele ingressou no mosteiro de São Vicente, onde iniciou sua formação religiosa. Ele é uma pessoa muito estudiosa, não é à toa que ele é um dos doutores da igreja. Sua história conta que ele é uma pessoa muito religiosa e foi estudar no mosteiro também em Santa Cruz de Coimbra, onde ele recebeu uma formação sólida, uma formação forte sobre a igreja, uma formação sólida sobre as coisas da igreja. E ele, uma pessoa muito inteligente, e com isso ele acabou adquirindo o dom da pregação. Conta a história que quando Santo Antônio pregava, quando ele pregava a palavra de Deus, pessoas eram curadas. Diz que quando ele pregava nas praças públicas, as pessoas eram curadas. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertadas. Fala que as pessoas muitas vezes chegavam tristes, saíam alegres. Ele tinha o dom da pregação. Muitas pessoas hoje no Brasil conhecem o Santo Antônio como santo casamenteiro, né? Mas ele não é só isso não. Santo Antônio é um santo, é um dos maiores pregadores que a Igreja Católica já teve. Um dos maiores santos pregadores que a Igreja Católica já teve. Ou melhor, que a Igreja Católica tem. Ele tem o dom da pregação. E Santo Antônio, em vida, ele veio a fazer vários milagres. Um dos milagres dele, né? Alguns de seus milagres foi que ele estava pregando para alguns hereges, algumas pessoas que não conheciam a palavra, alguns hereges, e eles não ligavam. Santo Antônio começou a pregar para eles, e eles não ligavam, viraram foi as costas. Santo Antônio se retirou um pouco, e isso é na beira de um rio. A história conta que dentro do rio, vários peixes que estavam no rio colocaram a cabeça de fora, como se fosse um sinal para ouvir a pregação de Santo Antônio de Pádua. Logo, os hereges que estavam ouvindo se voltaram para Santo Antônio, e todos aqueles que viram esse milagre, todos aqueles que viram aqueles peixes colocar as cabeças para fora, foram convertidos, se converteram ao catolicismo. E passaram a buscar a Deus, passaram a estudar as coisas de Deus, a vivenciar as coisas de Deus pela pregação de Santo Antônio. Outro milagre também muito conhecido, conta que Santo Antônio estava pregando em uma igreja, em Pádua, e naquele momento ele sentiu algo no seu coração. Ele se retirou-se e cobriu sua cabeça com pano. Quando ele cobriu sua cabeça com pano, que ele começou a meditar e entrar em oração, seu espírito saiu de si e foi até Lisboa, onde seu pai estava sendo onde seu pai ia ser enforcado por matar um homem. E conta a história que quando ele chegou lá, Santo Antônio chegou lá, ele foi até onde aquele homem que estava morto, e aquele homem ressuscitou. E quando aquele homem ressuscitou, imediatamente ele foi onde iam enforcar o pai de Santo Antônio, e o libertou, pediu que não fizesse aquilo com ele. E seu pai foi liberto. E ao mesmo tempo ele voltou para Pádua, onde ele estava. Isso é outro milagre de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua também, não sei se, para quem conhece Santo Antônio de Pádua, sua imagem é ele segurando uma criança. Ele segurando uma criança. Aquela criança é Jesus Cristo. Por quê? Porque Santo Antônio, em um dos seus momentos que ele se retirava, tinha um rapaz que muitas vezes observava ele. E uma vez ele olhou pelas frestas da porta, viu uma luz muito forte, olhou pelas frestas da porta e ele viu Nossa Senhora entregando o menino Jesus a Santo Antônio de Pádua. E ele, consequentemente, segurando a criança no colo. Então, aquela criança que Santo Antônio segura no colo é Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse rapaz que viu, essa pessoa que viu, quando Santo Antônio saiu de lá, ele percebeu que ele tinha visto. E ele pediu para ele, olha,
Você só pode falar isso depois que eu morrer. Não conte isso para ninguém. E depois que Santo Antônio morreu, que ele veio a falar. Santo Antônio, ele nasceu, como eu já falei, ele nasceu em 1195 e faleceu em junho de 1231, com apenas 35 anos de idade. Apenas 35 anos de idade. Ele foi canonizado santo 11 meses depois de ter morrido, pelo Papa Gregório IX. 11 meses depois de ter morrido, ele foi canonizado e colocado como santo. 11 meses depois. Isso é um pouco sobre a vida de Santo Antônio de Pádua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.